Bênçãos, alma querida, alma bendita. Vamos às previsões aqui pra você agora pra quinta-feira, hein? Olha, quero só dar um recadinho. Hoje eu tava organizando algumas coisas dos atendimentos que a gente tá voltando. Eu quero primeiro dar o avisinho. Se você se inscreveu naquele e-mail pra receber presentes, se o seu e-mail for selecionado, você vai receber no e-mail lá a mensagenzinha. Só que presta atenção, é o que eu expliquei lá e tem gente que não entendeu, tá se confundindo e às vezes fica reclamando por coisas que eu já expliquei. Porque assim, eu expliquei desde o começo, a gente envia o e-mail e as primeiras pessoas que pegam e que acessam o link que tá no e-mail, essas pessoas é que ganham, porque às vezes eu vejo algumas pessoas reclamando, eu cliquei no link e não ganhei nada. Não ganhou porque você não foi uma das primeiras pessoas que pegou, entendeu? Então preste atenção com essa situação. Eu deixei tudo explicado no e-mail, mas tem gente que tá respondendo os e-mails falando assim que, é mentira. Não, não é mentira, só que acontece que eu deixei bem claro. Você recebe o e-mail, as primeiras pessoas, de acordo com a quantidade que eu coloco lá, as primeiras 20, primeiras 30, primeiras 50. Então você repara o que está escrito no e-mail, ok? Que então você... e é o que eu digo, como a gente faz essa divulgação e às vezes a gente libera para um bom número de pessoas, às vezes você vai se consultar sua consulta grátis e tem uma certa fila de espera. Isso é normal, porque como é grátis, as pessoas vêm muito rápido, mas tem ali a fila de espera, ou tem as atendentes, né? E você aguarda ali, vai estar mostrando qual é a sua posição na fila de espera, vai estar mostrando o tempo ali, vai estar marcando. Aí você aguarda para você receber o atendimento, tá bom? As consultas pagas... como é muita gente, eu estou primeiro divulgando para quem se inscreveu no e-mail. Aí essas pessoas estão tendo acesso. Quem não se inscreveu no e-mail vai ter acesso só depois, quando eu liberar para o público, porque é muita gente. Então eu estou vendo como que tudo está andando para depois eu liberar para o grande público, para não superlotar, eu colocar mais pessoas no site se for necessário, para não haver superlotação, para não haver o site não travar. Enfim, então por isso a gente está indo com calma e é o que eu falei, tem prioridade quem cadastrou o e-mail. Se você não cadastrou o e-mail, já passou a época, o prazo de cadastrar o e-mail, ninguém mais consegue cadastrar o e-mail. Eu avisei por 2 meses, então agora não posso mais, porque até quem está cadastrado no e-mail eu estou chamando de tanto em tanto, eu não chamei tudo, porque milhares de pessoas se cadastraram. Entendeu? Então eu vou chamando, por isso que eu falo que a gente está enviando os e-mails em quantidades proporcionais para não haver superlotação, tá? Existe fila, mas não superlotação de ter... porque quando a gente fez a primeira vez que foi um teste, tinha fila que passava 100 pessoas em cada fila de cada pessoa atendente minha, né? E agora isso acabou, agora não tem essa quantidade enorme de pessoas em fila, porque senão quando que a fila vai acabar com 100 pessoas na fila, né? De uma atendente só, imagina as outras. Então, enfim, mas isso não acontece mais. Se você ficou sabendo de quando eu lancei isso, que eu lanço isso para as pessoas que são VIPs, né? Nós, cadastrados no e-mail e tudo mais. As pessoas que já se consultaram com a gente sempre são as primeiras pessoas a saberem de tudo. A prioridade é primeiro quem sempre se consulta com a gente. Então, enfim, só para explicar. E por isso que talvez esse vídeo aqui ele saia um pouquinho mais tarde. Não se preocupe, porque é que eu tive que ajustar. Porque também, como a gente começou a divulgar, eu vou aproveitando e vou vendo coisas que tem que ser alteradas no site, que às vezes as pessoas não entendem bem, tem que escrever de uma forma, tem que colocar de outra, enfim. Então tem todo esse período de ajustes, mas tudo está prosseguindo com a graça de Deus, muitas pessoas estão sendo atendidas e é só aguardar aí que em breve eu avisarei no canal. Mas por enquanto é quem tem prioridade,
tá bom? Bom, então vamos lá, as previsões. Já dei esse recadinho. Eu vou falar de um modo um pouquinho mais rápido, peço até desculpa, só dessa vez, porque eu tive que ajustar coisas dos sites que eram muito importantes, tá? Que o site tinha muita gente acessando o site, eu precisava resolver esse assunto. Mas vamos lá. Vamos às previsões aqui. Não se esquece da nossa corrente de orações. A corrente de orações, deixa o seu amém aí para participar e você pronuncia esse versículo que está aí na quantidade de vezes na tua oração falada, né, naquele dia, indicada no teu signo. Não precisa escrever aí nos comentários o salmo. Tem gente que escreve, se quiser, tudo bem, não tem problema, mas o que eu peço é para deixar pelo menos o amém, que o amém a gente já vê seu nomezinho ali para deixar ele na corrente de orações do dia, tá bom? Bom, então estas são aí as indicações e vamos aqui às previsões. Bom, signo de Áries, vamos lá para você. Área da saúde, a Lua. Lua, você já sabe, né? Ela sempre fala de questões emocionais que interferem na qualidade da sua saúde. O bom é que se o seu emocional estiver bom, melhora a saúde, tá bom? Olha, área aqui profissional é a carta do buquê. Buquê é ótimo, é uma carta que fala que é favorável para você receber benefícios, favorecimento de pessoas, você consegue gerar um clima mais agradável dentro do ambiente profissional, tá? Então é positivo. Se você vai passar por entrevista, carta ótima, a entrevista flui. Só veja seu horóscopo mensal, marca contratações. Se você está à procura de vaga, então ramalhete fala assim de oportunidades interessantes para você pegar, tá? Pessoas que possam te ajudar, estender a mão, então procura aí que você pode encontrar para você se candidatar. Área amorosa é a carta da raposa. A carta da raposa, deixa eu deixar essas cartas aqui um pouquinho mais para a beirada, para não, porque essas aqui são as principais, né? Carta aqui do amor é a carta da raposa. A raposa sempre fala de situações, para mim, de receio, de apreensão, de desconfiança, de falta de um conseguir confiar no outro, entendeu? Então, pode haver um clima aí um pouco de falta de segurança e de confiança dentro dessa relação. Não precisa, às vezes, ser uma traição enorme, às vezes uma mentirinha que a pessoa conta ou que você conta, enfim, mas diz que tende a ter esse clima de uma pessoa desconfiando da outra. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, ainda diz que há muito que conhecer, que você ainda está observando essa questão, né? E se você não tem alguém, essa carta também fala, pode representar que não é o dia que você consegue se abrir muito, por falta ainda de encontrar alguém que você acredite que vale a pena, né? Bom, sua cor. Então, sua cor eu vou te indicar hoje é o amarelo. Você pode recitar aí 4 vezes o versículo da corrente de orações. E os dados astrológicos, olha só. Fala aqui para você, ó, cuidado com a tua saúde, aqui tá marcando de imprevistos com respeito à saúde, tá? Então observa isso. Não esquece do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Touro, área da saúde, Touro, é a carta da casa. Casa é fortificação, é resistência, embora não signifique recuperação rápida, viu, se você precisa. Área profissional é a cigana. Cigana pode falar de situações que você não consegue se desempenhar muito bem dentro do jeito que eu vejo, né? Ela representa certos receios dentro do campo profissional. Então você pode sentir que alguma situação ali que você às vezes não é capaz de fazer alguma situação que está ali para ser feita, né? E você tem que ir com calma e siga os aconselhamentos do horóscopo mensal também. Se você vai passar por entrevista, então essa carta aqui ela simboliza tendência a não conseguir passar muita confiança para a pessoa que está te entrevistando. Então reveja esse comportamento seu. E se você está à procura de vaga, para mim é uma carta difícil para novas vagas, viu?
A área do amor é a carta da cegonha. A cegonha, o bom da cegonha é que ela fala de agitação. Ela fala que tem novidade chegando, que as coisas te surpreendem no campo do amor, geralmente para melhor. Tô sentindo na intuição que é para melhor. Então aproveita, né? Às vezes você não esperava a pessoa falar uma certa coisa, ela fala. Às vezes você não esperava tal atitude, ela tem. Então, enfim, coisas que te surpreendem no campo do amor, mas no sentido positivo, pelo que a minha intuição indica, tá bom? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, momento bom para se surpreender. Então, interaja com a pessoa, dê espaço, né, para que coisas surpreendentes fora do comum no sentido positivo aconteçam dentro dessa tentativa de relação. Se você não tem alguém, olha, se abra para conhecer, porque diz que você pode se surpreender com alguém que aparece para você, tá? Desde que você se abra para conhecer pessoas interessantes. Bom, sua cor. Eu vou te indicar como mais favorável, você pode usar o rosa e recitar aí 2 vezes o versículo da corrente de orações. Olha só, dados astrológicos aqui confirmam questão profissional, dificuldade, aqui fala de perdas ou coisas que são desmarcadas, enfim, cuidado com o que você vai pôr em prática no ambiente profissional hoje, tá bom? Não esqueça aqui do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia, amém? Gêmeos, vamos a ti, Gêmeos, área da saúde, a árvore, que é você recebendo o retorno daquilo que você tem plantado na tua saúde, tá bom? Tá cuidando bem, que bom, vai melhorar. Área profissional é a carta do chicote, que é a carta da desavença, é a carta da contenda, né? Então, observa, fica mais no teu canto, é uma carta de dificuldade para lidar com certas pessoas no ambiente profissional. Se você vai passar por entrevista também, pode falar de um certo choque de opiniões ou de visão. Às vezes não chega à discussão, mas às vezes você percebe que o clima há uma certa discordância no clima da entrevista, né? Então observa essa situação, ora muito para que Deus mude a situação. Se você está à procura de vaga, essa carta para mim ela simboliza assim trabalhos temporários, bicos principalmente. Então aproveita aí para encontrar. Área amorosa é a carta da chave. A carta da chave, ela simboliza muito facilidade de melhorar situações dentro da relação. Ainda mais aqueles pontos que estão difíceis, que às vezes você não sabe quando e como tocar. Hoje é o dia ideal para essa situação, tá? Se você está conhecendo alguém, ótimo momento. Essa carta sempre fala que você consegue, assim como a chave abre a porta, você consegue também abrir mais essa pessoa para conhecer ela. Se você não tem alguém, essa carta para mim está simbolizando sim facilidade de conhecer melhor as pessoas e saber as intenções delas. Então você pode usar isso a teu favor para conhecer gente nova, que você tem essa habilidade. Bom, sua cor. Sua cor eu vou te indicar prata. Pode recitar 3 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos falam de falta de ânimo no campo sexual. Não é assim no sentido de perda de interesse, mas parece que você não está com muito interesse nisso hoje, né? A situação não é muito promissora nessa área hoje, melhor dizendo. Não se esqueça aqui do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Câncer, vamos lá, Câncer, carta da montanha, fala de tensão muscular, tá? Observe isso, se tem algum problema, mostra o problema em si que ainda precisa ser melhor trabalhado. Área aqui profissional, a carta do navio, que para mim fala muito de facilidade para os transportes, para o comércio também, então aproveita. Tá? Se você vai passar por entrevista, é uma carta que tem que tomar cuidado, porque ela pode simbolizar que você fica no meio do caminho, né? Então tenta ter mais proatividade dentro dessa entrevista. Se você está à procura de vaga, essa carta não representa que você ainda encontra, representa que você continua à procura, né? Área amorosa é a carta da estrela, que é a proteção espiritual, trazendo melhores energias, equilibrando as questões aí para você. Então aproveita, se tem algum problema, coloca na nossa corrente de orações, e como a sua espiritualidade está em alta, favorece muito mais que o milagre seja feito,
tá bom? Você está conhecendo alguém, a estrela também fala de facilidade de melhorar as coisas. Entrega o nome dessa relação aí na corrente de orações para a gente fortalecer mais essas energias e acelerar mais essas melhoras, né? Se você não tem alguém, também entrega o nome na corrente de orações, porque a espiritualidade está forte, depende muito do teu merecimento, do teu contato com Deus. Então, fortaleça o seu contato com Deus. Bom, sua cor é o lilás, pode recitar 7 vezes o versículo da corrente de orações. E dados astrológicos, fortalecimento. Olha, os dados estão marcando fortalecimento. Então, essas dificuldades apresentadas aqui, diz que você consegue superar, tá bom? Não se desanime pelas dificuldades iniciais na tua saúde, porque no decorrer do dia você consegue superar, contornar, restaurar, tá bom? Não esqueça aqui do baralho dos anjos e que Deus abençoe o teu dia. Amém? Leão, área da saúde é a carta do cão, sempre fala para você ter mais cuidado, entendeu? E se tiver com problemas de saúde, pedir auxílio. Área profissional, carta do urso, facilidade de lidar com chefes e superiores. E se você é chefe ou superior, você tem facilidade de controlar mais as coisas, de lidar melhor aí com o teu pessoal. Se você vai passar por entrevista, é uma carta que traz certo favorecimento, sim. Só se atente para não passar a imagem de uma certa prepotência, entendeu? Às vezes, se vangloriando um pouco das suas capacidades, você pode causar uma má impressão. Mas essa carta fala que você tende a se aproximar mais da pessoa, né? A ter um certo favorecimento. Só veja o horóscopo mensal, marca contratação. Se você está à procura de vaga, essa carta fala de facilidade de obter apoio de pessoas importantes, tá? Área amorosa é a carta do cavaleiro. Carta do cavaleiro é o início. Simboliza muito um momento bom para iniciar novas coisas dentro da relação, mas coisas que você ainda precisa cuidar, zelar, para que não... porque são frágeis ainda dentro da relação. É o começo, as coisas estão começando ali, você está começando. Mesmo se a relação for uma relação de longa data, mesmo a relação de longa data, a gente passa por diversas fases dentro da relação, né? Então pode simbolizar que você está começando alguma fase que você tem que ter certa delicadeza ali. Se você está conhecendo alguém, as coisas estão muito no início, é preciso que você saiba lapidar melhor, tá? Mas por ser início, tem uma certa curiosidade no ar que eu estou sentindo na intuição, tá? Aproveita. Se você não tem alguém, a minha intuição não diz que representa um novo relacionamento, viu? Eu sinto que é uma nova fase, uma virada, você se libertando de questões do seu passado e conseguindo entrar para uma nova fase da tua vida. Bom, sua cor eu vou te indicar aí o azul escuro, pode recitar 4 vezes o versículo da corrente. E aqui, ó, dificuldade de conseguir se socializar muito com amizades. É até bom que você não tente, porque na realidade fala que pode haver falta de sensibilidade, de compreensão da parte das amizades, entendeu? Não esquece do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Virgem, área da saúde, sai a carta aqui, ó, das nuvens. A carta das nuvens, ela simboliza muito uma certa questão mental, psicológica, cuidado com o cansaço mental, falta de concentração ou excessos de preocupações, tá? Área profissional, jardim. Jardim simboliza muito facilidade na convivência e no lidar com o público dentro do ambiente profissional. Se você vai passar por entrevista, pode simbolizar aí competição, várias pessoas envolvidas, então traz mais dificuldade, você precisa orar bastante. Pelo que eu estou sentindo na intuição. E se você está à procura de vaga, essa carta também representa ainda que você tem que se destacar mais no meio da multidão, né? Área amorosa é a carta da cigana. Então a cigana representa mais sensibilidade. Geralmente quando sai a cigana, essa carta simboliza muito bom momento para desenvolver mais afeto. Mas geralmente a situação é mais dependente de quem, da figura feminina ou passiva dessa relação, tá?
mas diz que pode trazer um certo encanto, essa pessoa pode trazer um certo encanto dentro da relação hoje e com isso estreitar mais o relacionamento, no sentido positivo. Se você está conhecendo alguém também, momento de encantar, de seduzir, entendeu? Essa figura feminina ou passiva. E se você está à procura de um relacionamento, essa carta para mim ela ainda representa um momento mais individual para cuidar de você, entendeu? Então não é uma situação tão promissora assim, ok? Bom, sua cor. Vou te indicar o vermelho e pode recitar 5 vezes o versículo da corrente, ok? Olha, que fala assim de desânimo com amizades, né? Você pode perder o ânimo com certas amizades hoje. Não se esqueça aqui do baralho dos anjos no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Libra, área da saúde e as alianças, que simbolizam muito que as coisas estão na sua mão e de acordo com a sua responsabilidade em cuidar da sua própria saúde. O bom é que, se você tem algum problema, tendo a devida responsabilidade, a devida cautela, isso é reequilibrado. Área que profissional é a carta da âncora, que fala de rotina, de trabalho, momento bom para deixar as coisas estáveis, organizadas, né? Se você vai passar por entrevista, é uma carta que diz que você causa boa impressão, só veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. E se está à procura de vaga, a âncora representa novas oportunidades aí para você procurar de trabalho, tá? Área amorosa é a carta da foice. A carta da foice é uma carta um pouco difícil, né? Porque ela fala de cortes, de situações que passam por alteração, por alterações, né? Então essa carta pode representar que ainda a sua relação ela está num período de consertar algumas coisas, de tirar algumas coisas. Então o momento é favorável para isso, mas você tem que ter delicadeza para lidar com essas questões, tá? Se você está conhecendo alguém, também essa carta simboliza esses ajustes que são feitos, então cuide e zele para que não seja uma ruptura de vez, entendeu? Que sejam só ajustes pequenos. Se você está à procura de alguém, não favorece, essa carta desfavorece na realidade, tá? Sua cor é o bronze, pode recitar aí 6 vezes o versículo da corrente. Aqui fala de momento melhor para fazer planejamentos em família, tá? Aproveita. Não se esquece aqui do baralho dos anjos no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Escorpião, área da saúde é a carta da cegonha. A cegonha fala de fertilidade, facilidade aí em melhorar o seu sistema imunológico também. Então aproveita, tá? Olha, área aqui profissional, essa é a carta dos peixes. Carta dos peixes fala muito do dinheiro, da prosperidade dentro do ambiente profissional, conseguindo fechar vendas boas, conseguindo circular mais aí o dinheiro, coisas assim. Se não trabalha com isso, representa produtividade, né? Mas em todo caso é um dia bom para você desenvolver aí o teu trabalho. Se você está à procura de emprego, é uma carta que para mim fala mais de empreendedorismo, né? Então veja melhor aí como que você emprega o seu dinheiro, às vezes vender coisas que você sabe fazer ou que você não usa mais. Se você vai passar por entrevista, essa é uma carta boa também. Você causa boa impressão, só veja seu horóscopo mensal, tá marcando contratação, ok? A área amorosa é a cobra. A cobra representa situações desconfortáveis e geralmente causadas por terceiros, né? Então cuidado com a inveja, o mal olhado. Se chegar alguma coisa no teu ouvido, muito cuidado, porque pode ser mentira, pode ser gente invejosa falando se chegar alguma coisa hoje, né? Porque a previsão é para hoje, para o dia da previsão. Se você vai tá conhecendo alguém também, cuidado, né? Com pessoas que às vezes queiram destruir essa tentativa, né? Às vezes da tua parte, às vezes da parte da outra pessoa, enfim. E se você não tem alguém, não é o melhor período. Essa carta pode simbolizar você ter que tomar cuidado com pessoas que você traz para perto de ti, que às vezes não contribuem, ou às vezes jogam uma energia ruim, você precisa limpar o seu espiritual, tá bom? Sua cor.
eu vou te indicar o branco e pode recitar aí 9 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos. Então, aqui está falando de falta de sorte no trabalho. Saiu a carta dos peixes que é boa, mas é que às vezes pode acontecer coisa boa e coisa ruim no mesmo dia. Porque aqui fala de prosperidade, mas aqui fala de um certo azar. E, bom, então fica com o pé na frente, outro atrás, né? Mas é um dia que tende a ser mais repartido, né? Acontecem coisas boas, mas também acontecem coisas ruins, então observa aí a situação. E não esquece do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Sagitário, área da saúde Sagitário é a carta, que para mim representa muito situações aí na tua saúde, mas geralmente são situações pequenas, a menos que você já tenha algo. A área profissional é a carta dos pássaros. A carta dos pássaros simboliza muito a facilidade de conversar, de se entender com pessoas, de explicar as questões, de divulgar, quem lida muito com marketing, né? Traz essa energia positiva. Se você vai passar por entrevista, é uma carta boa também, diz que você se comunica bem, mas veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. E se você está à procura de vaga, essa carta ela fala mais para você se informar no boca a boca, viu? Conversar mais, interagir mais com as pessoas, para procurar saber por notícias, coisas assim. Quem tem boca vai a Roma. Já ouviu o ditado? Área amorosa, a carta dos paus. Essa é uma carta difícil. Fala de obstáculos, mas são obstáculos temporários. Então, até a metade do dia a situação tende a não andar muito bem, mas se você persistir e manter a positividade, depois da metade do dia no campo do amor, as coisas vão se ajeitando mais no campo do amor, tá? Você está conhecendo alguém também, se você não tem alguém, simboliza muito que não é um dia muito bom, ainda você tem que reajustar as coisas, tá? Para aos poucos transitar entre uma energia difícil para uma melhor, para facilitar o desenvolvimento do campo do amor na tua vida, tá bom? Bom, sua cor hoje eu vou te indicar o verde, precisa usar o verde, viu? E recitar 5 vezes o versículo da corrente. Bom, dados astrológicos fala de atrasos para fazer coisas dentro de casa, tá? Não esquece aqui do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Capricórnio, vamos lá, Capricórnio. Área da saúde é a carta do caixão. Ixi, caixão simboliza a fraqueza do organismo. Observa isso, observa como está a sua alimentação, como você tem cuidado. Área aqui profissional é a carta da cobra. A cobra representa muito falsidade, traição, pessoas que não querem que as coisas evoluam para você, enfim. Então observa, se você for fazer algum contrato, alguma coisa, observa bem se não tem nenhuma segunda intenção, ou se não tem pessoas aí contando coisas indevidas que não são coerentes, né? Porque pode simbolizar isso. Se você vai passar por entrevista, é uma carta difícil, é uma carta de malícia, a pessoa que te entrevista possivelmente pode ter alguma malícia e às vezes não vai com a tua cara. Então muita oração, só Deus para mudar isso. Se você está à procura de vaga, essa carta para mim representa pessoas que obstruem teus caminhos, né? Então fortaleça o espiritual para que o espiritual limpe isso e se resguarde mais de quem você traz para perto de ti. Área amorosa é a carta da criança. É uma carta de certa alegria, tá? Então momento de diversão, de lazer, de alegria aí com a pessoa amada. Se aproxime, que você vai ver que isso desabrocha naturalmente. Se desabrocha naturalmente, tá? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, sem tirar nem pôr, momento de alegrar mais as coisas aí. Se você não tem alguém, a carta da criança, para mim ela não representa um novo relacionamento, mas ela representa a capacidade de você se distrair com o teu dia, tá? Sua cor você pode usar laranja e recitar aí 4 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, que fala facilidade de comunicação dentro do ambiente profissional, de lidar com as pessoas, que você tem mais habilidade aí para conversar. Então aproveita para ir amenizando essa questão por meio disso, tá bom?
Não esquece do baralho dos anjos no final do vídeo e que Deus abençoe o teu dia. Amém? Aquário, chegamos em ti, Aquário. Área da saúde, os pássaros. Olha, para mim os pássaros, às vezes eles representam questões de pressão, sistema nervoso, então observe essa situação, tá? E se você não tem nada referente a isso, pode representar questões respiratórias. Então observe essa situação, tá bom? Área que profissional, sai a carta da chave. Facilidade aí de resolver pendências. Se você tem pendências, põe em pauta hoje que o dia flui melhor e você tem mais habilidade para resolver as coisas, né? Você consegue abrir as pessoas, lidar com as pessoas de um jeito mais fácil. Se você vai passar por entrevista, é uma carta boa, diz que você consegue desenvolver as coisas aí, só veja o horóscopo mensal, marca a sua contratação. Se você está à procura de vaga, então a carta da chave, com a minha intuição, não está simbolizando isso, tá? Diz que ainda tem obstáculos para resolver, mas que eles estão com certa facilidade para você resolver, entendeu? Coisas que ainda obstruem você de conseguir encontrar empregos e coisas assim, às vezes pendências em outros trabalhos, ou às vezes você não entende bem onde vou procurar e coisas assim, isso é um problema. Então você busque resolver porque diz que você consegue, para esclarecer mais e definir mais o teu caminho no campo profissional. Área amorosa é a árvore. A árvore, ela é uma carta de lei do retorno. Você colhe o que você planta, tá? Então, o lado bom é que aquilo que você está se esforçando para pôr dentro da relação, se você realmente estiver se esforçando, se dedicando com empenho, você obtém resultado. Você começa a ver a árvore dando frutos, né? Você está conhecendo alguém também, se você tem feito o seu papel certinho nessa conquista, você começa a ver ali o resultado. Se você não tem alguém, essa carta é um alerta, porque ela fala muito que você não fez uma plantação boa, por isso você está recebendo isso. Então você tem que rever como que você está lidando com a área amorosa, né? Bom, sua cor, hoje eu vou te indicar aí para você, você pode usar azul bebê, recitar 3 vezes versículo da corrente, aqui dados astrológicos, cuidado com como você lida com as pessoas no ambiente profissional, tá? Porque aqui simboliza dificuldade no lidar com certas pessoas. Não se esqueça aqui do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia, amém? Peixes, chegamos a você, peixes. Você sabe que peixes, até agora até eu assustei, porque eu gosto de começar o signo falando peixes, aquário. Até eu assustei comigo falando peixes. Acho que eu falei assim de um jeito animado demais. Área da... eu dei um pulo aqui na cadeira. Assustei comigo. Área da saúde, essa é a carta do sol. A carta do sol representa mais vigor, mais vitalidade, mais facilidade de o seu organismo regenerar, tá? Se regenerar. Área profissional, a carta do caixão. Caixão. Carta do caixão, ela simboliza términos, encerramentos. Não é um dia bom para iniciar novas atividades, mas é um dia bom para terminar situações, tá? Evite marcar compromissos, coisas assim, porque essa carta pode simbolizar compromissos, coisas que são desmarcadas, entendeu? Se você vai passar por entrevista, é uma carta muito difícil. Só Deus para poder lidar com essa situação, porque o caixão pode simbolizar perdas. Então você tem que entregar nas mãos de Deus, tem a corrente aí de orações, porque é Deus que tem que fazer um milagre, tá? Se você está à procura de vaga, o clima não está bom para isso. Área amorosa é a carta das nuvens, e as nuvens falam de preocupações, de instabilidade, de tensão psicológica dentro da relação. Então você tende a ter certas preocupações dentro da relação, né? E veja o horóscopo mensal para ver quais são os conselhos do que você pode fazer, porque por aqui, para resumir, eu tiro só uma carta para mostrar como está a situação. Mas lá no horóscopo mensal tem conselhos aos montes, ok? Se você está conhecendo alguém também, a mesma coisa, tem que tomar muito cuidado, tanto você que se relaciona e você que está conhecendo alguém, porque as nuvens simbolizam muitas vezes você tomar cuidado para não ter atitudes apressadas, né?
Ele tem que esperar o tempo passar, a nuvem ir embora, para o sol brilhar. Se você não tem alguém, também é a mesma coisa. Não é um dia muito favorável para isso. É preciso que você siga os conselhos do horóscopo mensal para ver o que dá para ser melhorado nessa situação. Bom, não esqueça aqui do baralho dos anjos no final do vídeo. Já estamos no final do vídeo, né? Ai, ai, é o costume. Bom, sua cor eu vou te indicar, você pode usar o laranja, viu? E recitar 5 vezes o versículo da corrente. Ah, o dado virou. Deixa eu chacoalhar pra passar outra mensagem. Áreas aqui tá marcando muito situação de estudos. Cuidado com os estudos, tá? Aqui pode simbolizar que às vezes você não recebe alguma notícia que gostaria nos estudos. Ou pode simbolizar também que às vezes você está tentando se comunicar, não recebe um retorno, ou coisas assim, às vezes com a faculdade, com a escola, quer saber alguma informação, enfim, marca essa dificuldade. Não se esqueça aqui que agora nós temos o baralho dos anjos. Bom, então vamos lá, deixa eu só recolher esses baralhos aqui. E vamos lá. Baralho dos anjos pra ti. Então, se você escolheu carta do navio, carta dos enamorados, é uma carta boa, de boa convivência com as pessoas, de gerar mais amor, mais sentimentos entre as pessoas, né? Mais companheirismo, de cativar mais as pessoas, pode favorecer o amor, mas aí você veja se o seu signo lá tá falando bem de amor porque é uma energia geral, mas no geral ela simboliza muito facilidade em cativar pessoas, construir boas amizades, boas relações. Então é um dia positivo nesse sentido e geralmente o dia de uma pessoa tem a ver com pessoas com as quais ela tem que interagir, então isso acaba favorecendo muito o fluir do dia, entendeu? Se você escolheu aqui a foice, essa é a carta do diabo, que é justamente o oposto. Aqui é a facilidade de se relacionar. Aqui gente, eu fico impressionado como o diabo aparece tanto. Por isso que a gente fala que inveja, falsidade é uma das coisas que mais tem no mundo, né? Porque o diabo é invejoso, traiçoeiro, falso, entendeu? Então observe essas situações. Se você lida muito com pessoas no teu dia, fique com os 2 olhos abertos aí se você for precisar de alguém no que te falam, no que fazem, entendeu? Pede isso. Bom, estas são as previsões, que Deus abençoe o teu dia e eu te aguardo no próximo horóscopo. Bênçãos, alma querida, alma bendita!